Olá pessoal, sou o professor Leonardo de Matemática, mais uma vez aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre a ideia de fração. Pessoal, fração, o próprio nome está traduzindo o que é. A fração, ela é uma parte. A fração, ela é uma fatia. Tá? Existe aquele número que é um número inteiro e existe aquele número que é um número fracionado ou fracionário. Então, quando a gente fala em fração, a ideia matemática de fração, né, é o numerador sobre o denominador. Mas essa ideia matemática, ela fica melhor traduzida quando a gente vai ampliar essa ideia no conceito geométrico, no conceito do desenho. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui uma barra de chocolate. Pode parecer uma coisa simples o que eu vou falar, mas isso vai ter uma importância muito grande na frente. Eu tenho aqui uma barra de chocolate que foi dividida em 4 partes iguais. Então entenda, o meu inteiro é a barra de chocolate. Quando eu divido em 4 partes iguais, vamos supor que dessas 4 partes eu venha consumir uma parte. Então, o meu consumo foi de uma parte de um total de 4 partes. Ora, você vai me perguntar assim: professor, uma parte é muito ou pouco? Não sei, depende do meu total. Uma parte de 4 tem um efeito. Uma parte de 1000 partes, se fosse o caso aqui, já é muito pequeno. Por exemplo, aqui eu peguei 3 partes. Estou com a mesma barra de chocolate, olha aqui, ó, dividida em 4 partes iguais. Eu peguei 3 partes de 4. Claro que 3 partes de 4 é um consumo, né? Eu tomei uma parte muito maior do que uma parte de 4. Ora, como é que eu represento isso na fração? Uma parte sobre 4. 3 partes sobre 4. Ora, uma parte de 4 é menor do que 3 partes de 4. Então, o numerador indica as partes usadas. O denominador, ele é fixo. É o total das partes que eu dividi o inteiro. Então, se o inteiro foi dividido em 4 partes, não importa quantas partes eu tomei, quantas partes eu consumi, quantas partes eu usei. O denominador, ele vai ser 4. Se eu usei uma parte, a fração 1 sobre 4. Se eu usei 3 partes, a fração 3 sobre 4. Lembra, a gente lê aqui 1/4 e 3/4. Então, pelo desenho, você já sabe que 3/4 é maior do que 1/4. Então, a ideia de fração é exatamente essa. Uma parte em relação ao total. Você sempre tem que mostrar quem é o total. Se você não mostra quem é o total, você não sabe se a parte que você pegou é uma parte grande ou pequena. Vamos ver um exemplo aqui, em cima, onde eu já tenho um desenho diferente. E esse desenho, vamos lembrar, ele foi dividido em quantas partes iguais? Primeiro eu tenho que saber em quantas partes iguais o desenho foi dividido. Ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Ora, eu já sei então que o meu inteiro, né, foi dividido em 8 partes idênticas. Então eu já sei que esta fração vai ter o denominador 8. Quantas partes eu rabisquei, quantas partes eu quis desse inteiro? Como se isso aqui fosse uma pizza quadrangular, né, uma pizza retangular, e eu quero comer 3 pedaços dessa pizza. Então eu peguei 3 partes de quantas? De 8.
Ah, eu comi muito ou comi pouco? Ora, 3 partes de 8 é quase metade da pizza. Então, por isso que não adianta dizer, ah, eu comi 3 partes. Mas de quantas? De 8. Você tem sempre que dizer o total em que você dividiu o inteiro, ok? Então, a fração 3 sobre 8, que a gente lê a fração 3/8. Ok? Vamos ver uma aplicação? A primeira aplicação. A gente vai ver, na verdade, 2 aplicações. Observe o desenho. Que fração do total o desenho ocupa? É como se fosse a moldura de um quadro, né? Foi feito um desenho aqui, e ele quer saber que parte em relação ao total esse desenho está ocupando, que fatia esse desenho está ocupando em relação toda a figura. Vamos pensar o seguinte, o desenho ocupa esta parte aqui, que teoricamente você pode estar achando que não está muito simétrica. Então vamos esquecer o desenho, porque o desenho é só uma ilustração. Teoricamente, o desenho está ocupando, esse desenho aqui em cima, essa parte, correto? Então, isso aqui, já falando numa linguagem mais geométrica, a ilustração está ocupando essa parte da figura. Ora, vamos lembrar o seguinte, o nosso inteiro aqui, ele foi dividido, na verdade, ó, o inteiro é a parte maior. Ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o meu inteiro foi dividido em 9 partes iguais. E eu peguei um pedaço desse inteiro e fiz uma gravura. Fiz um desenho. Ele quer saber que fração em relação ao total este desenho representa. Eu fiz aqui alguma coisa colorida para você entender melhor. Esse quadradinho pequenininho aqui, ele é igual a esse aqui de baixo. Ele é igual a esse aqui da direita, é igual a esse aqui de cima. Então, repara que eu coloquei até as mesmas cores. Você concorda comigo que esses 4 quadradinhos, eu posso representar eles aqui, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, esse e esse, os da ponta, eu posso representar aqui. É visual, tá, gente? Não há necessidade de você fazer nenhuma conta. Esse retângulozinho aqui, você percebeu que esse retângulo é metade do nosso quadrado. Ora, eu tenho uma metade em cima e uma metade embaixo. Então, eu posso representar, por exemplo, aqui, ó, uma metade em cima, uma metade embaixo. Eu tenho o mesmo retângulo do lado esquerdo e a outra metade do lado direito. Eu posso representar aqui, ó, do lado esquerdo e do lado direito. Então, na verdade, se você olhar a figura como um todo, se você olhar toda a figura, esses pequenos pedaços aqui já foram representados. Esses 4 estão aqui. E esses 4 estão 2 aqui e 2 aqui, ó. 2 aqui, 2 aqui. E, obviamente, a figura pegou a parte central também. Pegou exatamente isso aqui. Então, se eu olho o total do meu retângulo, eu estou observando já que ele foi dividido em 9 partes iguais. Olha o meu denominador. Das partes iguais, eu tomei 1 quadrado, 2, 3, 4 quadrados. Então, a nossa ilustração inicial, ela ocupa 4/9 da superfície total. Ela ocupa 4 partes de um total de 9. Aí a gente volta ao conceito inicial. Você tem uma parte no total de 4, 3 partes no total de 4. Aqui eu tenho 4 partes no total de 9. Essas partes estavam aqui um pouco desorganizadas, a gente apenas remontou ela na figura de uma maneira em que eu sei que 9 partes iguais, dessas 9 partes iguais eu peguei uma fatia de 4 partes. A gente vai ver agora
uma parte que caiu no Enem de 2014, uma questão falando exatamente apenas da ideia de fração. Você não vai precisar fazer uma conta, só essa ideia preliminar de fração. Uma parte em relação ao total, ok? Então vamos ver aqui. E pessoal, então acompanha comigo. Em uma disputa entre 5 jogadores foram obtidos os seguintes resultados. Jogador 1 derrubou todos os pinos 50 vezes em 85 jogadas. Jogador 2 derrubou todos os pinos 40 vezes em 65 jogadas. Jogador 3, 20 vezes em 65 jogadas. Jogador 4, 30 vezes em 40 jogadas. E jogador 5, 48 vezes em 90 jogadas. Aí vem a pergunta: qual desses jogadores apresentou o maior desempenho? Então vamos analisar o que a gente leu, antes da gente partir diretamente para o desenho. O que ele definiu como fração, que ele chamou de razão? Mesma coisa para a gente. São os pinos derrubados sobre o total de jogadas. Lembra que a gente falou que o denominador tem que estar sempre o total. Então, a própria questão, ela definiu para você o que é a fração. Pinos derrubados sobre o total de jogadas. Maior desempenho vai depender, então, da maior fração. Maior parte usada do inteiro. Lembra que a fração é a parte que eu uso do inteiro. Então, ele definiu a fração para a gente, ele quer o maior desempenho, que a gente vai traduzir como a maior fração, ou seja, a maior parte usada do inteiro. Então, vamos ver como é que ficou isso na questão. 85 jogadas no primeiro jogador. Ele acertou 50 vezes todos os pinos. Então eu fiz um desenho aqui, onde o meu inteiro representa as 85 jogadas. 50 jogadas está um pouquinho além da metade. 65 jogadas, o segundo jogador acertou 40. 65 jogadas, o terceiro jogador acertou 20. 40 jogadas, o quarto jogador acertou 30. 90 jogadas, o quinto jogador acertou 48. Então, se eu fosse representar uma fração, eu teria 50 partes tomadas de 85, no caso do primeiro jogador. 40 partes tomadas de 65, no caso do segundo jogador. 20 partes tomadas de 65, do terceiro jogador. 30 partes tomadas de 40. Sempre fazendo referência àquela nossa ideia de fração. 48 partes de um total de 90 partes. 48 de um total de 90. Ora, amigo, pelo próprio desenho, você está percebendo, só na visualização, que, por exemplo, o número 2 e o número 3, o desempenho do 2 foi muito melhor, pelo próprio desenho. Se você se impressionar com o tamanho do desenho, você vai dizer, o número 5 está com um desenho muito maior. Mas lembra, eu quero o melhor aproveitamento, eu quero o maior desempenho. Repara, tem o maior desempenho aquele que tomou, aquele que pegou a maior parte do inteiro. E no meu desenho aqui está muito claro que aquele que pegou a maior parte do inteiro não é aquele que acertou mais vezes, porque ele acertou 50. Seria número 1, ele acertou 50 vezes. Sim, amigo, mas ele acertou 50 de quanto? 85, um pouco mais só da metade. Então, observa bem o seguinte, já não poderia ser a questão, o jogador, no caso, 5, nem o jogador 1, porque eles estão um pouquinho só além da metade, enquanto o jogador 2 e o jogador 4 estão bem além da metade, tiveram um aproveitamento muito melhor. Agora, repara o seguinte, o jogador 4, ele acertou de 40, 30, então ele está bem próximo do total. O jogador 2, ele acertou de 65, 40, ele está um pouco além da metade, mas não tão além da metade quanto esse aqui. Então,
Pela ideia de fração, pela ideia geométrica de fração, o maior aproveitamento, o melhor aproveitamento foi do jogador número 4, porque ele, voltando ao início da nossa aula, ele foi aquele jogador que tomou, que consumiu, que pegou a maior fatia do inteiro. Ele pegou 30 fatias de 40. Apesar desse aqui ter pego 50 fatias, ele pegou 50 fatias de quanto? De 85. Por isso que eu disse a você no início, você sempre tem que mencionar em relação ao total. Então, 30 em relação ao total de 40 é muito maior do que 50 em relação ao total de 85. Portanto, aquele que atende à condição de maior desempenho, maior fração, ou seja, a maior parte usada do inteiro, é o jogador número 4, porque ele pegou 30 partes de um total de 40. Então, ele atingiu o que ele falou na questão como sendo o maior desempenho. Ok, gente? Nenhuma conta para fazer, apenas a definição da ideia de fração. Tudo bem? Depois a gente continua com mais aula de fração, com mais ideia de fração, num pouco mais avançado na frente. Ok? Um abraço, até a próxima.